Muito bem. Então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Nós estamos na sequência aí do estudo dos 10 mandamentos para os dias atuais. Como eu já tinha mostrado para os irmãos, né? A gente segue um roteiro, né? Que vem dessa revista, que é da nossa denominação, da Igreja Batista. No caso aqui é a Convenção Fluminense. O pastor responsável é o pastor Romilton Lourenço. E hoje nós estamos na lição de número 10. Vamos tratar do nono mandamento. Nono mandamento, Êxodo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então essa é a aula de hoje, em confronto com a verdade. Então vamos lá, Êxodo 20, 16. Eu coloquei algumas versões de traduções aqui para os irmãos terem uma ideia, né? Olha só, a nova Almeida atualizada e a nova versão internacional traduziram assim: não dê ou não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não dê falso testemunho contra o teu próximo. A Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, já coloca: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E a nova tradução na linguagem de hoje diz: não dê testemunho falso contra ninguém. Então vejam que muito poucas diferenças de tradução. A maioria das versões mais tradicionais, derivadas da Almeida, né, fala em dar ou dizer falso testemunho contra o próximo. E a linguagem de hoje também fala em testemunho falso e fala contra ninguém. Ou seja, o que Deus espera de nós no nono mandamento, meus irmãos? Ele espera que nós sejamos sinceros. Ele espera que nós sejamos verdadeiros. Sinceridade e verdade sempre. Então, pelo oitavo, aliás, que eu coloquei errado, né? Eu tinha que ter arrumado, que é o nono mandamento. Ele quer a verdade sempre. Verdade sempre. Então, quando a gente pensa em falso testemunho contra o próximo ou contra alguém, quem quer que seja, né? Porque alguém pode perguntar, igual aquele episódio onde perguntaram para Jesus: me mostra quem é o meu próximo, né? E aí Jesus dá aquela parábola do bom samaritano, onde nós aprendemos que o próximo é quem está precisando de ajuda perto da gente. É todo mundo, é qualquer um que precisa de nós. E Deus espera de nós que nós sejamos sinceros e verdadeiros. E a quebra do novo mandamento implica em quê? Mentira e falsidade. Mentira e falsidade não são coerentes com a vida cristã. Deus não espera de nós que nós tenhamos mentira e falsidade no nosso dia a dia. Isso parece muito óbvio, né? Muito básico, irmão Fernando. Isso, para mim, é óbvio. Para mim, é muito claro. Então, vamos tentar ver como que era isso de falso testemunho. Por que será que Deus colocou esse termo, né? Falso testemunho. Parece que é uma linguagem meio de jurídica, assim, né? Uma coisa que você testemunha, uma coisa que você espera em algo que tenha talvez uma importância num fórum, num tribunal, ou quando uma coisa que precisa valer assim para os outros aceitarem, né? Parece uma linguagem muito técnica, muito jurídica, né? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só. Lá em Deuteronômio 17, no verso 2 ao verso 7, como que a lei está sendo explicada? Ó. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá, for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança, desobedecendo, vai dar vários exemplos aqui de desobediência, e vocês ficarem sabendo disso o quê? Da desobediência, da violação da aliança. Aí ele fala: investiguem o caso a fundo. Se for verdade e ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da sua cidade e apedreje-o até morrer. Então nós já estudamos, né, o exemplo da pena de morte, mas vocês veem aqui que ele está dando um exemplo aqui de alguém que violou a aliança de Deus, fez algo que não era de acordo com a lei, com a aliança. E aqui ele dá vários exemplos, não coloquei para não ficar muito grande. Mas a parte que eu queria chamar a atenção dos irmãos era aqui, ó. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta.
Mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à execução, e depois as mãos de todo o povo. E aí o texto continua. Então vejam que na lei civil de Israel daquele tempo existia a pena de morte, nós já estudamos. Aqui ele está dando um exemplo que se alguém ferir alguma das leis, fizer alguma abominação, algo que viola as regras, ele será condenado. Mas aí ele fala, mas como? Uma pessoa só viu e falou e já é o suficiente? Vamos condenar todo? Vamos apedrejar? Não. Olha só, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Então, nesses casos onde alguém tinha que testificar realmente aquela pessoa quebrou a aliança, aquela pessoa fez algo que é abominação, né? Precisava ter pelo menos duas ou mais testemunhas. E essas pessoas não poderiam dar um falso testemunho. Falso testemunho. Por quê? Porque era uma vida que estava em jogo ali. Inclusive, as pessoas que servissem de testemunha seriam as primeiras a proceder à execução. Para levar bem a sério mesmo. Você vê que o pessoal não podia fazer um conluio, eu não gosto do fulano, ele fez algum, né? Então eu vou armar, vou testemunhar contra ele que ele fez uma abominação. Era algo muito sério, tinha que ser duas ou mais pessoas, elas seriam as primeiras, né, a realizar a execução, no exemplo aqui, o apedrejamento. Então, para esse exemplo, esse caso, seria talvez a primeira situação que se enquadrasse a lei moral de Deus. Não dê falso testemunho contra o teu próximo, porque esse testemunho é muito sério. Pode, inclusive, levar à pena de morte. Então é algo muito sério. Vocês só tem que testemunhar ou testificar da verdade, né? Vocês se lembram, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, quando eles levam uma mulher para Jesus e falam, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e o negócio está meio mal explicado, que levaram só a mulher, não levaram o homem junto, e aí, né, tá ali meio esquisito, e Jesus fala, aquele que não tiver pecado, né, seja o primeiro, né, a apedrejar, a tirar a pedra. Lembra quem que tinha que ser o primeiro a proceder à execução? Seria as testemunhas, aqueles que confirmassem o testemunho. Eu testemunho, eu peguei, no caso ali, a mulher em adultério. E aí Jesus ele muda um pouco, ele fala, quem quer ser o primeiro? Quem quer ser o que vai dar o testemunho? Você está sem pecado? Você está 100% livre, isento, a ponto de testificar que ela realmente foi pega? E aí cada um foi se excusando, foi saindo, ninguém condenou aquela mulher naquele exemplo, né? Veja que interessante, que é uma coisa importante, a importância do testemunho verdadeiro, a ponto de que a pessoa que assinasse que ela ia testificar, ela seria a primeira a realizar a execução. Vamos ver um outro exemplo ainda da linguagem técnica e jurídica. O que usa falso testemunho? Olha só em Deuteronômio 19 agora, ele está repetindo, uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Verso 19. Os juízes investigarão o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal no meio de vocês. Então vejam, a importância do testemunho verdadeiro. Um só não é suficiente, precisa ser confirmado pelo depoimento de outras testemunhas. Se houver uma dúvida de que era uma falsa acusação, era para levar para o sacerdote, para o juiz, que diante do Senhor ia estudar o caso, ia analisar, investigar. Caso eles ficasse provado que era um testemunho falso, a pessoa que levou esse testemunho falso que ia levar a punição que ele estava pedindo para o outro. Olha que interessante a importância que Deus dava para o testemunho verdadeiro, né? Muito bem. Vamos ver agora no Novo Testamento, Mateus 18, a partir do verso 15. Olha só, aqui é Jesus falando.
Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Resolveu o problema. Primeiro você vá a sós, expõe o caso para ele, converse, explica. Se ele ouvir você, legal, você ganhou o seu irmão. Mas e se ele não ouvir? Leve consigo mais um ou dois outros, de modo que, olha só, tem entre aspas aqui, Jesus está citando a lei lá. Qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Então, primeiro você foi sozinho. Não convenceu que ele está errado, que ele precisa se consertar. Leva mais um, leva mais dois para servirem de testemunha, igual a lei exigia. Se ele se recusar a ouvi-los, você e mais um, mais dois, leva o caso para a igreja. Talvez aqui, trazendo para hoje, seja para a direção da igreja, né, a assembleia, o conselho. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Esse versículo é muito importante, eu já vou explicar por quê. Jesus completa o raciocínio, digo-vos a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será sido desligado no céu. Olha só, Jesus cita aqui, entre aspas, a necessidade de ter lá pelo menos duas ou três testemunhas. Veja a importância de ter a pessoa testemunhando que houve aqui a tentativa de reparar o erro, a tentativa de reconciliação primeiro. Você vai sozinho. Não resolveu o problema? Leva mais um ou mais dois. Não resolveu ainda? Leve à igreja, leve ao conselho, leve ao presbitério, dependendo da denominação. Agora, e se esse irmão insistir no erro, a igreja viu que ele que é realmente um erro, mas ele se recusa a ouvir a igreja. Olha a orientação de Jesus. Trate-o como pagão ou publicano. O que vocês ligarem na terra é ligado no céu. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Se a gente pega o versículo aqui 18 junto com 17, o que é que Jesus está falando? Então tem o irmão que está em erro, talvez um pecado mais grave, né? Foi tentado ser corrigido, primeiro pelo mais próximo ali envolvido, depois por mais um ou dois, levou para o conselho da igreja e ele não quer se corrigir. Então, Jesus está dizendo que a gente tem a autoridade para desligar aqui na terra. Se ele se corrigir, para ligar. Se ele não se corrigir, para desligar. Desligar o quê? Da comunhão com os demais irmãos, com a igreja. Porque olha só, se ele se recusar a ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Trate-o como não crente. Trate-o como não cristão. Então veja que a pessoa que nesse exemplo em tela, se recusa a se corrigir, a aceitar a correção da igreja, não é de aqui eu acho certo, aqui o irmão ou a irmã acha certo, é que a igreja acha correta. Jesus está dizendo, se ele se recusar, vocês podem tratá-lo como pagão ou publicano, porque vocês podem desligá-lo na terra, ele terá sido desligado no céu. E a continuação desse versículo eu coloquei aqui numa exclamação, porque ela é muito mal interpretada no meio evangélico atual. Os irmãos já vão entender. Nós estamos em Mateus 18. Olha a continuação aqui, versos 19 e 20, o que diz. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Por que essa passagem é mal interpretada? Porque veja que Jesus está falando aqui de correção. Ele está falando de correção. Tem alguém que está em erro. Primeiro você vai sozinho, ganhou, resolveu? Não. Leva mais um ou dois para ser testemunha. Ganhou? Não deu certo. Leva para a igreja. A igreja não conseguiu resolver, você pode desligá-lo. E aí ele fecha o raciocínio. Que se dois de vocês concordarem na terra em algum assunto sobre o qual pedir, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Só que isso aqui que vocês estão concordando aqui é nesse contexto de correção, talvez de disciplina, né? Ele não está dando um cheque em branco para juntar dois, três irmãos e agora nós vamos pedir para que haja tal coisa, para que tal resultado aconteça. Não é essa a ideia desse texto, né? E aqui o versículo final, pois onde se reunirem dois em três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então veja que isso aqui é muito usado erroneamente. A pessoa lê só esses dois versículos, aí eles falam assim, nossa, a gente está precisando talvez
de um resultado que para uma certa situação, então vamos chamar aqui irmãos, nós estamos em mais de 2, mais de 3, então Jesus está no meio de nós, então vamos pedir, porque ele diz que tudo que a gente concordar aqui, ele vai fazer, e veja, irmãos, que esse texto está dentro de um contexto maior, que é o contexto de correção, de disciplina, de trazer de volta a pessoa que está em erro para a comunhão, ou se ele não aceitar, tirá-lo, né, da comunhão, desligá-lo. Fernando, eu posso interromper um pouquinho? Pode. Só para a gente não sair da linha do pensamento, que até esperar todo mundo terminar, só dentro desse texto, para tirar uma dúvida minha. Pode. Do que você falou agora. Pode falar. Você falou assim que esse versículo aqui, ele está dentro desse contexto, dessa questão aqui, se seu irmão pecar contra... Mas ele também não funciona se nós pedirmos juntos alguma coisa juntos. Eu falo para você que, confesso para você... Eu vou dar um exemplo. Eu não atentei para isso. Sim. Eu vou dar um exemplo para você de como que esses dois versículos aqui são mal interpretados. Vamos lembrar de 2 anos atrás. Pandemia, Covid-19, catástrofe, igreja fechada, gente morrendo, muita gente morrendo. Muita gente falou assim, opa, vamos reunir aqui mais de 2 ou 3, vamos pedir em nome de Jesus pelo fim da pandemia. E, de acordo com esse texto aqui, ele vai ter que acabar com a pandemia. Ué, nós não estamos em mais de 2 ou 3? Nós não estamos em nome de Jesus? Nós não estamos concordando sobre um assunto aqui? Então, por que não funcionou? Por que não deu certo? Porque não é um cheque em branco para nós, em mais de 2 ou 3, pedirmos sobre qualquer coisa. Isso aqui é o fechamento de um raciocínio que está vindo desde lá do versículo 15, onde Jesus está falando, se o seu irmão pecar contra você, vai. Então você tem que entender dentro de todo o contexto, porque senão, se fosse só isso aqui, um assunto separado, então nós dois ou 3 de nós aqui, junto com o pastor, faríamos uma reunião de oração, pediríamos em nome de Jesus pelo fim da pandemia, por exemplo, ou pelo fim da chuva que está lá, catástrofe no litoral, e ele teria que ouvir, porque nós estamos em mais de 2, nós estamos em seu nome, nós concordamos sobre esse assunto. Então vocês entendem que às vezes a gente tem que buscar dentro de um contexto maior o que aquela passagem significa, né? Não sei se eu consegui mostrar para você essa linha de raciocínio, entendeu? Fernando, talvez aqui isso é mal interpretado, talvez, sim, eu também concordo, está no contexto, mas tem uma palavra qualquer, concordarem até em qualquer assunto, talvez por isso há essa interpretação. Porém, como você falou, a gente tem que olhar no contexto geral. Sim. Se nós olharmos a Tiago, ele fala disso. Às vezes vocês não têm as coisas porque pedem mal. Podem dois fazer tudo e não ter recebido, porque aquilo não está de acordo com a vontade do Senhor. Né? Pedem mal. Talvez seja isso também. Sim. Então, isso eu aproveitei para trazer essa passagem aqui, porque primeiro que Jesus citou aqui, a questão da acusação ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas, ou no caso, a disciplina, que fosse, né, aqui um erro, né, essa tradução usou o erro. Mas vocês percebem a importância de a gente não pegar 2 versículos isolados e criar uma doutrina em cima disso, de tentar entender o que Jesus estava falando aqui dentro dos parágrafos anteriores, dentro do capítulo anterior, porque senão você dá margem a entender isso aí. Olha, ele falou que era sobre qualquer assunto, mas veja, como que você encaixaria isso com esse versículo aqui? Que ligar na terra será ligado no céu e desligar na terra será desligado no céu. Aí isso tem que fazer algum sentido. E como que você fala? Então, se a gente... Isso, qual o sentido que vai fazer? Se todos esses outros anteriores aqui forem levados em consideração. Olha só, está dentro de um contexto de correção de alguém que está em erro, pecado, e não está aceitando a correção. Primeiro do irmão,
depois de mais um ou dois, talvez uns irmãos mais experientes na fé, né? E depois a igreja, né? Isso é um tema muito sensível, talvez não é uma questão de você levar lá no púlpito da igreja para todo mundo ouvir, mas eu digo assim, vamos supor na nossa igreja, num conselho, reunião de conselho, né? Aí sim a gente tem autoridade para tratar com o pagão publicano. Ele não quis se consertar, foi confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, vendo a importância de não ser dado falso testemunho, trazendo assim para uma linguagem jurídica, assim, né? Então eu trouxe o exemplo era aqui, eu podia parar aqui nessa tela, mas aí eu quis completar com essa observação, porque é uma aula, né? De escola bíblica a gente tem que expandir, né? Os nossos horizontes aqui, os nossos conhecimentos. Talvez numa outra oportunidade a gente possa trabalhar mais esse assunto específico, que é uma observação, é uma chamada de atenção, né? Para a gente não ter essa linha de raciocínio com esses 2 versículos isolados. Tudo bem? Ok? Então vamos adiante. Agora vamos voltar lá para Êxodo, ainda sobre falso testemunho. Aqui em Êxodo 23, vai ter uma lista de coisas que Deus vai proibir para o seu povo. E todas elas podem ser enquadradas de alguma forma como uma maneira de falso testemunho. Olha só, meus irmãos. Primeiro, verso 1 até o verso 8. Não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Então vamos supor que algum amigo seu de trabalho está processando o patrão porque o patrão não pagava hora extra. Não sei, tudo é um exemplo aleatório aqui. E aí ele chama você, que trabalhava com ele, para ser, né, testemunha no caso dele, para ir lá no fórum testemunhar. E ele pede para você, olha, você fala, viu? Fala que eu trabalhava todo dia, bastante, mas não era bem isso, não era todo dia. Ele fala, mas fala que era todo dia, viu? Fala que era bastante, às vezes era um dia ou outro. Então ele pede para você exagerar, para passar uma impressão de que o patrão era mau, que era injusto. E aí ele fala que isso não é bom, fazer declaração falsa, ser cúmplice do ímpio, ser testemunha mal intencionada, isso não é bom. Né? Ele fala, não acompanhe a maioria para fazer o mal. Sabe aquele negócio assim, de, tá todo mundo indo fazer o negócio, então acho que eu vou também, porque se está todo mundo, não faça parte da maioria. Ao testemunhar do processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria. Todo mundo está processando aquela situação, então eu acho que, como é a maioria, eu acho que eles estão certos, então eu vou só porque é a maioria, eu nem sei se está certo, mas eu vou apoiar eles. Não favoreça o pobre no processo. Às vezes o pobre está correto, está certo, aí você tem que apoiar, mas às vezes ele está sendo injusto. Né? E aí você, mas coitadinho dele, não só porque ele é um coitado, eu vou ajudar, porque não, se ele não estiver correto no processo, você não pode favorecer, só por causa da condição menor social, talvez, né? Olha só, se você encontrar perdido o boi ou jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta. Lembra da aula passada de roubar, né? Encontrar achado não é roubado, né? Se você vir o jumento de alguém que odeia, um inimigo seu caído sobre o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Então você achou lá o bichinho. É de um vizinho seu que você detesta, aquele vizinho que é um peso aí para você. Aí você vê que aquele animalzinho está sofrendo. É do vizinho, aquele vizinho é chato, é malvado, vou deixar. Não, ajuda o bichinho. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Então Deus está falando aqui, quem se envolver em acusação falsa, condena à morte alguém que é inocente ou justo, Deus não vai absolver essa pessoa. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Então, talvez você se envolveria em uma questão judicial, uma questão do dia a dia, e alguém oferece uma vantagem para você, ou até dinheiro mesmo, né? Não aceite, não faça para ter vantagens depois numa situação. Então, aquele mesmo exemplo. Seu colega de trabalho talvez está processando o patrão. Ele está certo, você vai testemunhar a favor dele, mas aí o seu patrão fala, se você não testemunhar, eu te dou uma promoção, te dou uma bomba. Opa, então eu vou ficar com a promoção. Não faça isso, porque você vai estar escondendo a verdade da injustiça que ele estava cometendo com aquele seu colega de trabalho, né? Então não aceite suborno.
Então veja que tem uma lista aqui de coisas que são relacionadas com alguma forma de distorcer ou alterar a verdade. E isso não é aprovado por Deus. Então olha só, toda forma de alterar a verdade é condenada por Deus. Declaração falsa, numa questão, num processo, numa acusação, acompanhar a maioria sem saber se a causa da maioria é a causa certa ou é a causa justa, favorecer o pobre, fica com dó, mas ele deve estar certo, porque tadinho, né? Tem que ver a justiça, o que é certo, prejudicar o inimigo, nessa causa aí, ele não está errado não, mas ele é meu inimigo, eu quero me vingar dele, então eu vou prejudicar ele nesse processo. Não faça isso. Condenar o inocente, nós vimos que Deus não absolve a pessoa que condena o inocente, e aceitar suborno, né? Talvez um outro exemplo que poderia acontecer aqui seria a da pessoa que trabalha talvez numa fiscalização e ela tem que aplicar uma multa para alguém, né? Talvez um guarda rodoviário, alguém que trabalha na prefeitura e vai multar um estabelecimento, aí o dono do estabelecimento, eu vou consertar essa coisa, toma aqui um cafezinho para você voltar semana que vem, que eu já corrigi as falhas, e você, então tá bom, não faça isso, Deus não se agrada disso. Vamos agora para alguns exemplos bíblicos, para a gente fomentar aqui a nossa discussão. Primeiro exemplo, Abraão e Sara, lá em Gênesis 20, de 1 a 3. Olha o que aconteceu. Abraão partiu dali para a região de Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois, morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e ele tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Então veja aqui que Abraão, o pai da grande nação, o homem que foi escolhido por Deus, né, teve fé para deixar a terra e ir para uma terra que ele nem sabia onde era. Quando ele viu em uma terra diferente, uma terra que ele corria, talvez ele temia pela sua vida, né? O que ele fez com a esposa dele, Sara? Vou falar que ela é minha irmã. E olha, era mentira, porque ela era esposa dele. E aí o Abimeleque, que era o rei ali daquela região, se encantou, talvez, pela Sara e tomou-a para si, quis tomá-la por sua esposa. E aí Deus avisou Abimeleque num sonho: ela é casada, você morrerá. Então aqui a continuação do texto vai nos mostrar que o Abimeleque devolveu ela a Sara e ele não tinha feito nada com ela. E ele ainda deu uma bronca, né, em Abraão. Ele falou: olha, a gente correu um risco aqui, porque Deus poderia exterminar todo aquele povo ali por conta de uma mentira de Abraão. Olha que coisa importante, né? Vamos ver um outro exemplo na sequência aqui da linha de sucessão. Olha o Isaac com a Rebeca. Ele fez a mesma coisa, irmãos. Gênesis 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar. Gerar, de novo. Onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O nome é o mesmo. Eu não sei se é o mesmo Abimeleque, se é um Abimeleque filho. Enfim, era rei dos filisteus. Aí lá na frente vai dizer assim: Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Olha, ele mentiu. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Então veja que, de novo, o Isaac fez igual o pai Abraão. Ele teve medo, porque a Rebeca era bonita, talvez os homens matassem ele para tomar ela como mulher, e aí ele mentiu, falou que era irmã. E a sequência da história acontece a mesma coisa. Deus alerta que ela era casada, né? E aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, é que os dois mentiram numa relação conjugal. Falou: não, ela é minha irmã. E é interessante porque eles tiveram medo da própria vida, mas aí colocar a vida da mulher em jogo parece que não tinha problema nenhum, né? Olha a sociedade machista, vamos dizer assim, que eles viviam na época, né? E é interessante porque a gente vê que
Nos dois exemplos, Deus não aprovou aquela conduta, né? Deus não falou assim, vocês estavam temendo pela vida, então a vida é muito importante. Então, Deus deu um alerta, Deus deu um puxão de orelha aqui para os dois, tanto para o Abraão como para o Isaac, né? Então, eu estou trazendo uns exemplos para os irmãos de que parece que mentir por causa do medo da própria vida, mas colocar a vida do outro, ou o casamento, que é sagrado aos olhos de Deus. Lembra da aula do adultério? O casamento é sagrado. Deus deu uma importância enorme ao casamento. Não pode nem ser desfeito, salvo raras exceções, né? Então, eles mentiram e eles colocaram a instituição do casamento deles em risco. Por quê? Porque ficaram com medo. Queriam fugir do risco de vida. Lembra do ensinamento de Paulo aos Efésios, né? Onde ele fala que o homem deve amar a mulher igual Cristo amou a igreja? Olha só, o que faltou para eles aqui? Amar a esposa igual Cristo, né? Que eles ainda não tinham Cristo, mas nós hoje temos o exemplo de Cristo. Qual que é o exemplo de Cristo? Ele amou a sua igreja a ponto de dar a própria vida por ela. Eles não amaram o suficiente a ponto de dar a própria vida em risco por amor à esposa. Olha que interessante isso. Isso a gente só para pensar quando a gente vai numa sequência de estudos, né? Mas é muito interessante. Olha a importância de usar sempre da verdade. Vamos para mais exemplos bíblicos. As parteiras no Egito, lá em Êxodo 1, verso 15 a 19. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Poá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifiquem se é menino. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Então vejam alguns detalhes interessantes. As parteiras aqui mentiram também, não mentiram? Porque o faraó mandou matar os meninos, elas tinham a chance de matar os meninos, mas elas não fizeram, desobedeceram. Só que aqui tem um detalhezinho interessante que às vezes a gente passa batido. Por que elas fizeram isso? Porque elas temeram a Deus. Então elas não obedeceram. E aí depois elas deram uma desculpa, elas deram uma mentira para o faraó. As hebreias são muito cheias de vigor, quando a gente chega lá elas já deram a luz, né? A gente não tem os detalhes, talvez nem era isso que acontecesse. Mas a gente sabe que elas usaram, talvez mudaram, né, a verdade plena, não cumpriram a ordem do faraó, deram uma desculpa para ele, mas por quê? Porque elas temeram a Deus, temeram a Deus. Se você ler o versículo 21, fala assim, e porque as parteiras temeram a Deus, Deus, lhes constituiu família. Então veja que nesse caso, Deus aprovou a conduta das parteiras, tanto que tem um versículo só falando isso, que Deus constituiu família para elas. Por quê? Porque elas temeram a Deus. Elas usaram de uma mentira, de uma inverdade, mas porque elas temeram a Deus, Deus aprovou a conduta delas. Olha que coisa interessante, nossa, e agora? Agora deu um mal na cabeça de todo mundo, né? Mas vejam que elas iam fazer algo que era contrário à lei de Deus, a proteção da vida, não era justificável aqui a pena de morte. Nós já estudamos pena de morte, lembra? Por que o faraó mandou matar os meninos? Porque ele não queria que o povo hebreu crescesse, se multiplicasse. É um motivo justo? Ou é um motivo de um governo ditador, um governo mau? Um governo que não tem uma justificativa clara. Então não é uma pena de morte justa. Então, por causa da injustiça da pena, elas temeram a Deus e não cumpriram. E deram uma desculpa lá para o faraó. Elas usaram uma mentira, mas era por uma causa maior, por uma causa de que cai em uma outra lei, direito à vida. Olha que interessante isso. Vamos ver o próximo exemplo agora. Raabe. Lembra de Raabe em Josué capítulo 2? Raabe, meus irmãos, era do povo que não era hebreu, não era de Israel, ela era de Jericó. E o povo estava para invadir ali Jericó. E aí, olha só, Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. E lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Aí lá adiante.
Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado por lá. Então veja aqui, a Raabe aqui, que era uma estrangeira, ela era de Jericó, ela era uma prostituta, mas ela de alguma forma ouviu falar dos grandes feitos do Deus de Israel. E ela temeu a Deus igual as parteiras. E por conta disso, ela resolveu esconder os espiões ali. Ela escondeu os homens e ela mentiu os guardas do rei. Ela falou: ó, eles já foram. Eles foram embora, não sei por onde foram, vão atrás deles. Talvez você nem pegue eles. Só que ela estava mentindo, porque ela tinha escondido os 2. Veja, ela está usando uma inverdade. Mas a inverdade dela, primeiro que ela não fazia parte da aliança de Deus, lá dos 10 mandamentos. Ela era uma estrangeira. E segundo, que ela tinha um objetivo maior, que ela tinha entendido que aqueles que ela estava escondendo serviam ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E ela também queria participar daquele povo, daquele Deus vivo e verdadeiro. Então, para preservar a vida deles, para preservar ali os planos de Deus para o seu povo de invadir Jericó, ela escondeu e mentiu para os guardas do rei de Jericó. E olha o que aconteceu com ela. Ela também tem uma história, um desfecho positivo. Olha só, ela entrou na genealogia de Jesus, você pode conferir lá em Mateus 1, verso 5, e ela entrou na galeria de heróis da fé, de Hebreus 11, 31. Olha que interessante, nós vimos 2 exemplos de alguém que escondeu a verdade, mudou a verdade, deu uma desculpa, no caso das hebreias, deu ali uma desculpa, ali uma enganada nos guardas de Jericó, mas eles tinham um objetivo maior: preservar a vida das crianças, no exemplo das parteiras, preservar a vida dos espiões ali de Israel, que ela queria participar daquilo, ela queria fugir depois com o povo de Israel. E ela entrou tanto na família de Israel quanto na família de Jesus e na galeria de heróis da fé. Então, embora o ato delas talvez possa ser condenado, porque foi uma mentira, né? Foi uma coisa que estava nos planos de Deus para preservar o seu povo. Os 2 exemplos. Olha, para a gente pensar nisso, né? O que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Vamos ver, será que Jesus falou alguma coisa sobre isso? Olha só, Jesus fala: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Então, meus irmãos, para nós hoje, não tem desculpa. Quando a gente falar que vai fazer uma coisa, a gente tem que fazer. A gente fala que vai cumprir uma tarefa, tem que cumprir. Quando a gente faz um compromisso com alguém, a gente tem que cumprir aquele compromisso. Ou a gente fala que não vai dar para eu fazer, não consigo, não quero, não gosto, não vou fazer. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E a continuação do versículo? O que passar disso vem do maligno. Então você que talvez, né, para agradar alguém, fala: eu vou tentar, vou ver, fica em cima do muro, falando: nossa, mas não deu para fazer, teve outras coisas, outros compromissos, não deu tempo. Não é bom que seja assim. Que você seja sim, sim, ou não, não. Vou fazer, quero fazer, ou não, não vou conseguir, não vai dar tempo. É claro que pode aparecer imprevistos e te atrapalhar, mas que via de regra, que você não seja no seu dia a dia, todos os dias, todos os seus compromissos, você consiga cumprir, consiga honrá-lo. Não fique mudando de opinião. Diz que ia fazer, mas depois não fez. Por quê? Porque o que passa disso é do maligno. Mateus 5, 37. O que Deus espera de nós, então? Juntando o 9º mandamento, junto com o ensinamento de Jesus, Deus espera sinceridade, que nós sejamos verdadeiros nas nossas opiniões, na nossa palavra, honestidade nos nossos negócios, no modo de tratar com os nossos familiares, amigos, empregados, chefes, enfim, que nós
honremos com a nossa palavra. Se você falou que vai cumprir, vai fazer um compromisso, se esforce para cumprir, se esforce para fazê-lo. Não seja aquele profissional que alguém fala assim, você vai chamar o irmão Fernando para fazer tal coisa? Não conta com ele não, viu? Porque ele fala que vai, depois não vai, ele chega atrasado, ele fala que vai lá, quarta-feira eu tô lá para fazer. Aí passa quarta, não foi, passa quinta, não foi, passa... esqueci. Não é bom que seja assim, meus irmãos. Deus exige de nós verdade sempre. E não é só no que a gente fala, é no como a gente age. Sinceridade, honestidade e cumprimento da nossa palavra. Quais são os desdobramentos do 9º mandamento, então, meus irmãos? Olha só, eu vou colocar 3 textos aqui de Paulo para vocês pensarem um pouquinho junto comigo. 1 Timóteo 3,11. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Tito, capítulo 3, versos 1 e 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. E agora, 1 Coríntios 6, verso 9 e 10. Eu já trouxe esse texto em outras aulas, né? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, se eu mostrar esses 3 textos para os irmãos e pedir para os irmãos analisarem o que se repete nesses 3 textos, você conseguiu perceber? Eu vou sublinhar aqui para vocês, olha só. Lá em Timóteo, ele está dando umas orientações para mulheres. E elas falam para as mulheres não serem caluniadoras. Aqui em Tito, ele está falando para que as pessoas se sujeitem aos governos e às autoridades. Nós já falamos bastante disso, né? Nas últimas aulas, nos últimos sermões do pastor. E ele fala, não caluniem a ninguém. Caluniem, não caluniem. E aqui em 1 Coríntios, ele dá uma lista de condutas que não herdarão o reino de Deus. Nós já mostramos em aulas passadas, né? Adúlteros, homossexuais, e olha só hoje, nem caluniadores. Olha só, nem trapaceiros. Lembra de trapaça que foi da aula passada, né? Sobre o roubo? Mas por que eu chamo a atenção para os irmãos? Ó, caluniadores, caluniadores, caluniadores. Às vezes a gente fala assim, não, eu não sou mentiroso. Eu sou honesto, eu sou sincero, quando eu falo que eu vou fazer, eu vou, eu cumpro. Mas, de repente, você escorrega em transmitir mensagens sobre alguém, talvez sobre governantes e autoridades, transmitir postagens, vídeos agredindo, falando mal. Né? Olha um pouquinho, será que isso não é uma forma de você transmitir uma mensagem que talvez você não tenha 100% de certeza que é verdadeira aquela mensagem? E se não for verdadeira, você está praticando uma calúnia. Deus também não se agrada disso. Né? Talvez uma notícia falsa que você está ajudando a vincular ali sem saber. Então, cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado. Olha só, Deus exige de nós o quê? Verdade, sinceridade, sempre. Isso implica em quê? Cuidado com o que nós falamos, cuidado com o que nós publicamos nas nossas redes sociais, o que nós encaminhamos no nosso WhatsApp, postamos nas nossas redes. Cuidado, meus irmãos. De repente você recebe isso com o governo e com política acontece aos montes. Você recebe ali um vídeo, uma propaganda, falando que o fulano falou que vai fazer isso, 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 e vai ser terrível. E aí você passa por todos os seus contatos. Você verificou se aquela notícia é verdadeira? Se ela procede? Talvez ela seja uma fofoca, talvez ela seja uma calúnia, talvez aquilo seja uma notícia antiga, lá de trás, que já cancelou, já mudou. Mas você vai passando para frente, como se fosse uma verdade. Você está passando para frente uma calúnia. E aí você está caindo no mandamento. Não faça isso, seja criterioso. Cuidado com fake news. Fake news, irmãos. Se a gente passa isso adiante, assumindo que aquilo é verdade, a gente está ajudando a propagar algo que talvez não seja totalmente verdade. Cuidado com as fofocas. Irmãos, você sabe o que aconteceu com fulano? Fulano, nossa, aconteceu isso, aquilo. E aí você sai contando para todo mundo. Mas você nem confirmou se aquilo é verdade. Isso é muito sério.
Isso acaba com a sociedade, inclusive com as igrejas. Inclusive com as igrejas. Então, olha só. João Calvino falou algo sensacional. O oitavo mandamento, lembra do oitavo mandamento sobre não roubar? Ele amarra as nossas mãos sobre o roubo e o furto. E o nono mandamento, ele amarra a nossa língua, não maldizer, não propagar as notícias sem confirmar se aquilo é verdade ou se é totalmente verdade. Né? É um alerta para nós, meus irmãos. Olha só, regra prática para se passar adiante uma notícia, ou uma postagem, ou uma notícia do WhatsApp, do Facebook, ó, irmãos, Efésios capítulo 4. E olha que interessante, meus irmãos, lembra da aula passada? Nós usamos o versículo 28, lembra? Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe. Eu mostrei isso aqui pelo menos umas 2 vezes na aula passada. Olha o versículo seguinte, versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Olha que interessante, irmãos, é o versículo seguinte do que nós aprendemos no oitavo mandamento. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, nenhuma palavra torpe, dependendo da tradução. A palavra tem que ser boa para edificação, tem que ser de acordo com a necessidade, tem que transmitir graça. Então, olha só. Recebi uma notícia quente, hein? No WhatsApp. Nossa, bombástica essa notícia. Vou passar para todo mundo. Opa, peraí, vou lembrar lá de Efésios 4:29. Vamos ver. Primeiro, não é suja, não é torpe, não é imoral, não tem palavra de baixo calão ali. Isso acontece muito com jovens, né? Que querem passar para frente piadas com conotações, assim, né? Primeiro, então não tem nada ali de imoral nessa notícia. Segundo, ela é boa para edificação? Eu vou passar ela para o meu irmão fulano, ciclano, para o meu pai, para minha mãe. Vai edificar eles? Tá na necessidade agora? Eles precisam saber dessa notícia agora, dessa postagem, desse videozinho? Terceiro, vai transmitir graça? Ele vai ficar sabendo disso? Ele vai sentir algo de bom? Algo que vai agradar, que vai trazer coisas positivas? Ou ele vai ficar cheio de raiva, ódio, rancor, desânimo? Então, irmãos, usem a regra que é da Bíblia, não é minha, não estou inventando, estou trazendo da palavra, Efésios 4:29. Não seja sujo ou torpe ou imoral, tem que ser boa para edificação, de acordo com a necessidade, e tem que transmitir graça. Lembrem-se, os ensinamentos de Jesus no Mateus capítulo 12, olha só. Jesus está ensinando, uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim, um fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Aí ele continua lá na frente, ele fala, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, cuidado com o que você fala, porque você fala do que está cheio o seu coração. Aí ele conclui, olha, que é a conclusão. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Então, aquela pessoa que só reclama, só murmura, só fala mal das outras, só fala mal. E que tesouro que ele tem dentro dele? É um tesouro bom ou é um tesouro mau? Ó, pra gente pensar. E aí a conclusão. Mas eu lhes digo, ó, Jesus está dizendo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Olha só, meus irmãos, nós todos haveremos de dar conta de tudo que a gente fala, de toda a palavra inútil. E trazendo para os dias atuais, porque na época só era falado, mas hoje é o que a gente fala, é o que a gente escreve, é o que a gente posta no WhatsApp, no Facebook, na rede. Cuidado, cuidado. Tudo que é inútil, nós vamos ter que dar conta. E lembre-se, se você é uma árvore boa, se você tem um bom tesouro, você fala coisas boas. Agora, se você tem falado muita coisa ruim, maldosa, reclamação, qual será o seu tesouro, hein? Pare e examine. Muito bem. Ainda sobre os desdobramentos do nono mandamento. Provérbios 6, do 16 ao 19. 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima ele detesta. Aí eu enumerei aqui. 6 coisas ele odeia, e a sétima ele detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, olha aqui na lista, ó. Mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos.
Vejam que essas 6 primeiras, Deus odeia. E o que semeia discórdia, detesta. Pelo menos 3 coisas aqui nessa lista, meus irmãos, tem a ver com a aula de hoje. Língua mentirosa, testemunha falsa e semear discórdia entre os irmãos. Seja aquela pessoa que põe fim na fofoca, que põe fim no disse que me disse. Né? Não passe para frente. Seja a pessoa que encerra o assunto. Então, alguém vem falar de alguma outra para você, você fala, será que é verdade isso? Vamos lá agora comigo, confirmar essa. Aí você põe um ponto final na fofoca. Alguém vem falar, você viu o que o fulano fez? Fez, vamos lá agora com ele conversar, tirar limpo. Vamos lá tentar corrigir, igual Jesus ensinou lá em Mateus. Né? Não seja a pessoa que fica propagando notícias, fofocas, porque Deus não se agrada disso. E se não for verdade, você está propagando algo que é uma mentira e você está semeando discórdia. E Deus não se agrada disso. Outras formas de agir com falsidade. A fofoca, que geralmente tem um conteúdo maldoso, são especulações, você nem sabe, parece que fez, parece que falou, mas você não tem certeza. A calúnia, que é atribuir falsamente um fato geralmente criminoso a alguém, né? Isso acontece muito com questão de política, de governo, né? Propagar informação falsa, fake news, sem confirmação, informação que foi exagerada, talvez, pelo jornal, pelo jornalista, né? Cuidado. Omitir a verdade. Olha só, você esconder uma verdade é o equivalente a dizer uma mentira, né? E outras que são mais óbvias, né? Fraude, você adulterar um documento, fraudar, talvez, subornar, você oferecer suborno ou aceitar suborno, né, para uma autoridade. Falsificação, você falsificar um documento, falsificar uma obra, né, uma roupa que seja, você consumir aquilo. Se você consome, você está contribuindo com quem faz a falsificação. E se você falsifica, você está pecando 2 vezes, né? Que você está fazendo algo errado, está roubando ali do dono do direito autoral. Então, cuidado, meus irmãos. Muitas formas de cair no nono mandamento. Agora, irmãos, para fechar a aula, eu vou colocar aqui os exemplos práticos e difíceis, né? Difíceis, prestem atenção. Aqui é para os irmãos pensarem um pouquinho, no final a gente discutir. Olha só. Primeiro exemplo, pensa lá na época da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. Você estava lá, e você tem a chance de esconder uma família de judeus na sua casa. Aí, de repente, chega um soldado da SS, que é a polícia nazista, e pergunta para você, cadê os judeus? E tá lá, escondido, no seu guarda-roupa, no seu sótão. O que você faz? Se você esconde, você está mentindo para os judeus. Mas se você fala a verdade, você condenou ele à morte, né? Talvez depois que a gente viu o exemplo lá das parteiras, né, e da Raabe, ficou um pouco mais fácil, né? Olha, esse governo, né, ele não está sendo injusto, ditatorial, é uma pena de morte injusta para aquela família de judeus, é uma pena injusta. Então talvez justifique você esconder deles, embora continue sendo uma mentira, mas é que tem um bem maior por cima disso, preservar a vida, né? Agora vamos tentar trazer para a nossa, porque isso daqui já passou, Segunda Guerra e nazismo não existe mais. Vamos tentar trazer para nós hoje, século XXI. Imagine que você talvez mora lá num bairro que tem muitas facções criminosas, talvez um morro. Aí alguém entra correndo na sua casa para se esconder. E você vê que ele está fugindo de homens armados. Você não sabe se essa pessoa que está se escondendo é uma pessoa do bem, se é um bandido que está fugindo do outro bandido. Você que chegaram lá armado procurando. Cadê o fulano? Escondeu aí. E aí, o que você faz? Se você entrega ele, eles vão executar. Aí você foi cúmplice. Se você esconde, pode ser que aquele que você escondeu seja um bandido mais perigoso ainda do que aquele que estava procurando. E aí, meus irmãos? É uma situação difícil, né? É para se pensar. Pensem um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Segundo exemplo, pense agora no médico que descobre uma doença terrível, uma doença terminal do seu paciente. A família pede segredo, quer preservar aquela pessoa. O paciente pede para saber de todos os detalhes. E aí o médico fica naquela dúvida. Será que ele vai omitir as informações porque a família está prevendo uma reação negativa do paciente, acha que ele vai desistir, vai se entregar, ou vai ter um mal súbito? Talvez os irmãos pensem assim, mas os irmãos costumam pensar no exemplo de um câncer, numa doença terminal, que não vai mais ter jeito.
Aí as pessoas falam assim, não, conversa com a família, tenta convencer eles, né, contar para a pessoa e tal. Mas olha o exemplo que eu vou jogar agora, irmãos. Pense num exemplo diferente. Teve um acidente na rodovia, todo mundo morreu no acidente, menos o pai. E o pai está se recuperando na UTI. Aí ele está perguntando dos outros passageiros, e agora? Você conta para ele, todo mundo morreu e só ele ficou? E aí ele tem um treco e tem um ataque ali e morre? Ou que resposta que você dá para ele? Porque ou você vai mentir de um jeito ou você vai mentir de outro. Ou você vai enrolando ele ali, ou você joga logo a verdade. Tem casos que são difíceis, meus irmãos. Tem casos onde é complicado, né? O que você faria? Pense um pouquinho aí. O terceiro exemplo que eu queria trazer é um pastor, talvez, ou você que é líder de departamento, é um líder, né, de um ministério, talvez, do PGM, você que está trabalhando num discipulado, talvez, e aí você recebeu uma confissão de algo criminoso, de uma pessoa que ela está começando agora na fé, né? Vamos falar a verdade, se for um crente velho de fé, e ele vem e fala que ele cometeu um crime agora, aí não, aí você precisa levar ele para a correção. Mas a pessoa que está começando agora a conhecer, e ele confessa para você, não pensa num crime terrível, assim, não, num assassinato, não, pensa talvez numa fraude bancária, numa fraude na empresa, uma coisa mais... E aí, essa pessoa ainda está começando na fé, você sabe que ela ainda não entendia, né, do que é. Você conversa com ela, você tenta convencer ela a se retratar, a reparar quem ela lesou, né? Mas você não consegue convencer essa pessoa a confessar esse crime, ou a corrigir, a reparar os danos dela. E aí, o que você faz, né? O que fazer? Porque talvez, se você levar isso ao público, você quebrou a confiança dele ali, talvez dentro de um relacionamento discipulador, e nem sempre é simples, meus irmãos, nem sempre é simples. Às vezes você vai ficar na dúvida. E se a pessoa nunca resolveu confessar? Você vai levar até quando esse segredo para você? Não é? É uma questão difícil, é uma questão complicada. Não é tão simples assim. Então eu trouxe esses exemplos aqui, porque talvez alguns irmãos vão pensar numa resposta de um jeito, outras numa resposta de outro. Eu acho que não tem assim uma resposta 100% certa. Mas eu trouxe isso para vocês pensarem no seguinte, olha só, o nono mandamento é um alerta. Existem muitas formas da mentira e da falsidade, não é só falar, não é só dizer, né? E a lei moral de Deus envolve todos os aspectos da nossa vida. Não é só o que você fala, é o que você faz, é no seu trabalho, é no seu dia a dia. Você viu os exemplos? Que difícil. Cada mandamento está associado com os demais. Você viu que talvez você não caia, preservar de não cair no da mentira, mas aí você cai no do roubo, ou você cai no roubo e cai na mentira, ou cai no do adultério. Nossa, é complicado. São interligados. E por que eu estou colocando isso aqui? Porque a dificuldade, ou até mesmo a impossibilidade de nós guardarmos 100% os mandamentos e a lei de Deus, meus irmãos. Difícil demais. Isso só nos mostra uma coisa, que nós somos pecadores, nós somos caídos, e nós não podemos, por nós mesmos, cumprir todas as exigências, sermos, por nossa força, por nossa vontade, perfeitos à lei de Deus. Nós temos que entender, aceitar que nós somos caídos, somos pecadores, e em algum momento nós vamos falhar, ou nós vamos cair, seja no mandamento, seja uma questão moral ou ética, e isso só nos faz trazer à mente que nós precisamos da graça de Deus. Porque só a graça de Deus pode nos salvar. Que se nós conseguíssemos ser perfeitos, preservar todos os mandamentos 100%, aí não seria graça. Aí seria merecimento, recompensa, não seria graça. Vocês conseguem entender a importância da gente entender os 10 mandamentos e entender que que é muito difícil, que tem que se esforçar muito, e mesmo se esforçando muito, em algum momento a gente vai sem cair, e a gente vai ter que pedir perdão a Deus e reconhecer, Pai, só pela sua graça mesmo, porque pelo meu esforço pessoal não consigo. Essa é a grande lição, é o grande foco da gente estar aqui, estudando um por um esses mandamentos. A gente entender que a gente precisa da graça de Deus dia após dia após dia, que por nós mesmos nós não conseguimos. Amém? Então eu estou encerrando por aqui. Eu vou abrir um